Boa noite. Vamos dar início ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, uma promoção do Centro Espírita Semente Cristã. Inicialmente, nós vamos fazer aqui uma prece musicada, vamos acompanhar essa prece, para irmos nos harmonizando, nos preparando para o estudo que faremos do Evangelho, dos itens desta noite, o capítulo 5, ainda na continuidade, hoje os itens 23 e 24, que vai tratar dos tormentos voluntários e da desgraça real. Que são esses tormentos voluntários, senão as agonias, as desgraças, as torturas, as aflições e angústias que estão em nossas vidas pela nossa forma desequilibrada de viver. Então, como o nome bem diz, tormentos voluntários, aqueles que nós buscamos para as nossas vidas, através das nossas atitudes, nem sempre pautadas na lei de amor, de justiça e de caridade. Então, nesse capítulo, que trata dos tormentos voluntários, o Espírito Fenelon, nessa mensagem, nos diz: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Então, é como se fosse uma brincadeira de esconde-esconde. O homem busca da felicidade e a felicidade se esconde dele. Não existe essa felicidade plena, sem dor, sem sofrimento, sem que haja uma decepção na terra no momento até então, não. Entretanto, nos diz Fenelon, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeita às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são o prelibar dos gozos celestes imperecíveis. Então, Fenelon nos diz, nesse item aqui, que o homem poderia, sim, já ter um pouco dessa felicidade, já vivenciar um pouco dessa felicidade, se ele não buscasse só nas coisas materiais, se ele não buscasse só em coisas perecíveis. Então, quem pensa em encontrar felicidade em riqueza, em poder, em beleza, e em tantos outros atributos materiais, com certeza, logo, logo vai perceber que essa felicidade vai fugir, vai se esconder dele. Porque ninguém vai poder deter para sempre saúde, beleza, poder, riqueza.
São condições que chegam até nós rapidamente e seguem adiante. Agora, se o homem buscasse, sim, nas coisas espirituais, nos bons sentimentos, aí sim ele teria algo mais palpável, mais imperecível, para reter com ele e para dar-lhe felicidade a todo instante. Então, Fênelon nos diz, em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agitará e turbará, e coisa singular. O homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Então, o homem não procura a paz do coração, ele nem sabe o que é isso, para perceber o quanto essa paz lhe traria harmonia, equilíbrio, felicidade. Ele está em busca da agitação, ele está em busca das coisas que vão lhe trazer destaque diante da sociedade. Tudo pelo exterior é o que ele busca, na verdade. E com isso, ele vai criando tormentos para ele mesmo, tormentos que ele poderia evitar. Haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso. Estão perpetuamente febricitante. O que não tem e os outros possuem lhe causa insônias. Eu acredito que todos nós já conhecemos muito bem o que seja inveja e ciúme, porque nós não estamos ainda libertos dessas condições de sentir inveja e de sentir ciúme. Uns num grau maior, outros num grau menor. Mas é como Fênelon nos diz, o invejoso e o ciumento, ele não tem repouso. Ele está completamente agitado a todo instante, ele está sempre observando a vida do outro, o que é que o outro tem, o que é que o outro conseguiu, o que ele não tem. E isso causa um estado de inquietação, de instabilidade, de sofrimento, que chega a tirar a paz das criaturas. Cada um de nós que já vivenciou esses estados de ciúmes, e todos nós já vivenciamos, ou ainda estamos vivenciando, sabe o quanto é angustiante esse momento. Nós não temos paz, não temos inquietação, não temos a quietude da nossa mente, porque estamos inquietos acerca da vida do outro, daquilo que ele está conseguindo, daquilo que ele está realizando. Então, o Evangelho nos diz que dão-lhes vestigem os êxitos de seus rivais. Toda a competição para eles se reúne em esconder dos que eles estão próximos toda a alegria, em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Então, quando nós estamos vivenciando esses estados de ciúme, de inveja, nós estamos nesse estado de vertigem, principalmente diante dos êxitos dos nossos rivais, daqueles a quem invejamos. Então, a competição é grande mentalmente, no olhar, nos pensamentos, nós estamos a todo momento querendo saber o que aquela pessoa está conseguindo e tentando esconder esses feitos das outras pessoas para que ele não seja visto, para que ele não seja condecorado, vamos dizer assim, ou reconhecido naquilo que está realizando. E pior, nos diz o Evangelho, muitas vezes nós excitamos aquelas pessoas que também são insensatas como nós, para que tenham raiva e ciúme daquela criatura. Então, nós colocamos as outras pessoas contra aquela criatura, que nós também estamos contra nesse momento, porque não suportamos o que ele está realizando, o que ele está conquistando. Isso é um momento que, quando nós analisamos nas nossas vidas, nós percebemos o quanto ele está presente em muitas situações, em muitas coisas que a gente até não entendia o significado daquilo. Por que aquilo nos incomodava tanto? Então, mediante esses estudos, esses ensinamentos, nós começamos a detectar em nós mesmos, e aqui eu falo por mim, Dora Rodrigues, alguns sentimentos doentios que guardamos em nós por vezes. Então, o Evangelho nos diz, Fênelon nos diz, pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que amanhã talvez terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Tudo que hoje é motivo
de desejo, de vontade de se conquistar, uma hora a gente vai deixar para lá. Não tem como levar nada. Não tem como a gente segurar nada. Uma hora nós vamos ter que deixar tudo. Então, por que essa busca frenética? Por que esse desespero, né? E aí o Evangelho nos diz que não é a eles de certo que se aplicam essas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Então, quem está aflito pelo sucesso do outro, pelo progresso do outro, pela melhoria do outro, esse não é bem-aventurado no reino dos céus. Esse ensinamento não se aplica para ele. Não serão consolados, porque são sentimentos doentios, a aflição aí nasce do desequilíbrio do ser, do desequilíbrio dos seus sentimentos. Que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem, que nota sem inveja o que não possui e que não procura parecer mais do que é. Então, a criatura que observa a vida alheia percebe que alguém tem uma habilidade maior para conquistar, para reter, para desenvolver, e ela olha aquilo, muitas vezes até com admiração, ela se poupa de estar adoecida. Ela se contenta com aquilo que ela tem. Reconhece que não está na condição de fazer igual, ou não é o momento, e com isso ela está bem, ela está em paz, e não procura ser mais do que é. Não vai nessa busca desenfreada, nessa luta, nessa revanche de querer por querer provar que é melhor do que aquele outro que está fazendo. E com isso, muitas vezes, deixa o que é mais importante para si, para ser realizado. Então, ele encerra essa mensagem dizendo: esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima, vê sempre criaturas que têm menos do que ele. E calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio das tempestades da vida? Então, quando nós estudamos essa mensagem, quando se comenta, alguém pode pensar assim, quer dizer que a gente não pode olhar para o alto, a gente tem que olhar sempre para o que é inferior? Não, não é isso que a doutrina espírita quer nos dizer. Os espíritos querem nos dizer. Nós devemos sempre sim buscar o alto, o melhor. Mas diante de determinadas situações da vida, quando nós percebemos que não estamos em condição de conquistar aquilo que está acima de nós devemos perceber que abaixo de nós existem criaturas com dificuldades maiores que a nossa. E que, graças a Deus, nós estamos num patamar aonde já conseguimos nos elevar um pouco, mediante algumas situações. Então, com isso, com certeza, a calma vai trazer essa harmonia de vida para nós, os seres humanos, e esse tormento voluntário vai deixar de fazer parte da nossa vida. Mas aqui nós vamos parar um pouquinho para conversar sobre esses tormentos voluntários que essa mensagem citou para nós, que se refere à inveja e ao ciúme. A inveja, nos diz o Espírito Hamed na obra As Douras da Alma, manifesta-se em tudo, não somente aos bens materiais, mas aos dons de cada um. Não tenhamos dúvida, a inveja e o olho gordo ronda-nos todos os dias. E é uma verdade. O invejoso não é só dos bens materiais, às vezes da beleza, às vezes da inteligência, às vezes de uma conquista que a pessoa realizou. Então, abarca tudo. E esse olho gordo é aquele olho que olha para as coisas com vontade de tomar da pessoa aquilo que ela conseguiu. Então, dentro do Evangelho, no Antigo Testamento, nós vamos encontrar em Gênesis, capítulo 4, versículo 8, a história de Abel, que foi morto por seu irmão Caim. Lá no começo, no tempo de Moisés, nós vamos encontrar. E por quê? Por causa da inveja. Naquela época, existiam as práticas de se fazer, de se agradar a Deus, de se fazer oferendas. E aí o Abel sempre agradava aquele que eles chamavam de Deus, a quem iam colocar ofertas, e o Caim não agradava.
E aí a gente já começa a observar, a gente entender que, na verdade, não era o nosso Deus todo bondade, todo justiça, todo misericórdia, Pai de todos nós. E sim uma entidade para que eles prestavam cultos. Porque essa entidade se alegrava com o que Abel trazia, mas não gostava do que Caim trazia. E aquilo foi gerando inveja em Caim. Um tormento que ele não suportou e tirou a vida do próprio irmão. Então, aqui já naquele começo, deixando claro para nós o que é esse sentimento adoecido. Em Mateus, capítulo 5, versículo 29, nós encontramos: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Nos ensina Jesus, referindo-se ao modo que utilizamos a faculdade da visão. Então, para a gente ter muito cuidado com o nosso olhar. Será que nosso olhar é esse olhar gordo, que olha para as coisas dos outros com desejo de tomar, de assambarcar aquilo que aquela criatura conquistou? Porque a gente sabe que existem criaturas que fazem tudo muitas vezes para tirar a conquista de outro, seja do trabalho, seja das oportunidades, até mesmo do amor, da convivência. Então, o Hamed nos diz que observar a criatura sendo, tendo, criando e realizando provoca uma espécie de dor no invejoso, por ele não ser, não ter, não criar e não realizar. E por que ele não faz tudo isso? Então, ele não suporta. É uma dor que atinge o invejoso quando vê que o outro está realizando, está criando, está fazendo o que ele não está fazendo. Quando ele tem todas as possibilidades, ele também ir à luta e conseguir. Então, a inveja leva, por consequência, a maledicência, que tem por base ressaltar os equívocos e difamar. Assim é a estratégia do depreciador. Se eu não posso subir, tento rebaixar os outros. Assim compenso o meu complexo de inferioridade. A gente precisa ficar muito atento sobre tudo isso. Eu gosto muito de refletir nos ensinamentos, quando eu estou preparando um estudo, em mim. E isso é uma lição que precisamos aprender, que eu preciso me assegurar delas. Ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente diz de determinadas pessoas, de determinadas situações, porque nós temos um vício muito grande da maledicência. E quando a gente menos espera, a gente já falou. Então, essa condição de ter cuidado, de zelar pela nossa fala, para que antes que ela se expresse, a gente possa primeiro trabalhar, é uma condição que a gente ainda precisa se apropriar dela. Estamos aqui falando de algo que estamos vivendo. Não estamos aqui na Terra na condição de espíritos sublimados. E as lições do Evangelho estão aqui nos instruindo a cada momento. Então, a inveja é o extremo oposto da admiração. Em vez de nos esforçarmos para crescer e progredir, denegrimos os outros para compensar nossa indolência e ociosidade. Veja, é o oposto da admiração. Em vez de a gente olhar com um olhar de admiração para as conquistas daquela pessoa e dizer, será que eu sou capaz? Eu vou tentar também. O que a gente faz? A gente vai denegrir a imagem do outro e continuamos a nossa ociosidade, não fazemos nada, em vez de nos esforçarmos para também ser capaz de fazer. Então, não há nada a nos censurar por apreciarmos os efeitos das pessoas e por eles aspirarmos. O único problema é que não podemos nos comparar e querer tomar como modelo o padrão vivencial do outro. Nós não podemos nos comparar com as outras pessoas. Nós somos uma individualidade. Nós temos uma vivência, uma trajetória de vida. Somos herdeiros de nós mesmos como espíritos. Temos as nossas conquistas. Então, se alguém está mais avançado, é porque esse alguém já viveu mais, já aprendeu mais. Se nós estamos um passo atrás, é porque precisamos ainda avançar um pouco. Agora, precisamos ter muito cuidado com essa nossa indolência, porque muitas vezes nós temos condição, sim. Temos conhecimento, temos capacidade, mas preferimos ficar ociosos, sem nada realizar, porque o vício maior presente em nós é o da inveja,
e isso não nos permite ir adiante. A inveja é algo que nós devemos trabalhar para que ela deixe de ser essa negatividade e passe a ser essa positividade em forma de admiração, de conquista. E o ciúme? Joana de Ângeles, na obra Conflitos Existenciais, nos diz que na raiz de muitos crimes na área da afetividade doentia, o ciúme destaca-se como fator primacial por ser possessivo e assevalgado. E é uma verdade. A maioria dos crimes que nós vemos aí nas mídias, quando a gente vai buscar o que motivou o móvel da ação, geralmente está ali o ciúme. Seja o ciúme, como nós falamos, no relacionamento amoroso, seja no campo do trabalho, no campo das ideias, seja lá de que natureza for. Alguém que não consegue conviver com o sucesso do outro, com a realização do outro, com a alegria do outro, com a felicidade do outro, muitas vezes investe de forma violenta, agressiva, porque o ciúme, ele tem essa característica, ele é possessivo e é aselvajado. A criatura se assemelha a um selvagem quando tem suas atitudes e suas reações ciumentas. Então, sentindo-se recusado, nos diz Joana, muitas vezes porque é cansativo o apego do paciente e o outro parceiro exaure-se na sua convivência, isso é tido como rejeição, porque pensa certamente a outra interferindo no relacionamento em um triângulo imaginoso. Então, ele, de tal forma, se torna cansativo de estar ali naquela posse, naquela situação em que não deixa o outro sequer respirar, que muitas vezes o companheiro não suporta a convivência e quer romper. E aí o que, que ele faz? Ele não reflete sobre o posicionamento dele diante da vida. Ele imagina simplesmente que alguém invadiu o relacionamento e que agora os olhares da criatura é para uma outra criatura. Ele cria um triângulo. E aí, desencadeada essa ideia suspeitosa e infeliz, continua Joana, a maquinação doentia aumenta, considerando-se vítima. Põe-se em observação alucinada, deformando todos os acontecimentos que passa a ver através de uma ótica distorcida. Então, ele começa a imaginar coisas, ele começa a sentir coisas, a perceber até o que não existe. E começa a maquinar situações onde ele possa realmente se deparar com aqueles quadros que ele imagina, a criar as cenas. E aí, quando a mente descontrola o comando do discernimento, o paciente consegue introduzir pessoas de quem suspeita no convívio do lar, a fim de facilitar o relacionamento com o outro e poder melhor confirmar as angustiantes expectativas, culminando em loucura ou crime. O desequilíbrio é tão grande que, se ele suspeita de alguém, ele faz tudo para trazer aquela pessoa para o convívio, para permitir que os fatos realmente se desenrolem, aconteçam, e ele tenha como comprovar aquela situação, para daí, então, provocar sua loucura, o crime, seja lá, o que ele esteja tramando nessas questões que envolvem o ciúme. Então, a Joana nos diz que não apenas na área da afetividade entre parceiros, o ciúme é tormento da alma, como também em qualquer contato interpessoal, social ou profissional. A gente sabe que tem filho que tem ciúme da mãe ou do pai, tem irmão que tem ciúme do outro, tem colega que tem ciúme de uma amiga, da patroa, do patrão, porque antes estava ali numa relação, o outro chegou, invadiu agora, o outro que está sendo destaque e tudo mais. Então, essas situações, elas respondem por muitas coisas absurdas, crimes, inclusive. Relatos de jovens que foram mortos porque eram belos, porque se destacavam na turma, e aquilo gerou um ciúme, uma revolta em um ou dois, ou sei lá quantos, e ali decidiram eliminar aquela criatura, tirar-lhe o destaque. Então, ciúme, inveja. Então, quem se permite alimentar a vibra do ciúme no coração, mediante suspeitas infundadas, torna-se elemento prejudicial à sociedade
em razão do comportamento que se decompõe, levando à maledicência, a comentários desairosos, à apresentação de ocorrências não reais, a apontamentos deprimentes e a censuras injustificáveis. Então, tudo isso pode nos conduzir. Se nós estamos observando que essa víbora, como nos diz Joana, já nos visita do ciúme, da inveja, precisamos ter muito cuidado para a gente não se encaminhar para essas situações, porque o ciúme estimula a inveja e ambos trabalham em comum acordo para anular a ação daqueles que eles inspiram o sentimento negativo. Então, é doentio esses sentimentos. Eles não deveriam fazer parte das nossas vidas, mas infelizmente aí estão para serem trabalhados. E o Evangelho nos chama a atenção para essa questão. Então, aqui nós passamos agora para o item que trata da desgraça real, porque nós estamos falando de inveja, de ciúme, de situações que podem surgir em função desses sentimentos negativos em nossas vidas. Então, vamos falar aqui também dessa desgraça real, que a Delfina de Girardin nos traz nessa mensagem, quando ela diz: toda gente fala da desgraça, toda gente já sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Então, todos nós, quando ouvimos alguém falar que já vivenciou uma situação calamitosa, já teve uma desgraça na minha vida, a gente está dizendo, na minha também, a gente já vai logo embarcando junto. E a Delfina nos diz que a gente se engana. Aquilo que a gente viveu, na realidade, não é desgraça real, não. Nós não temos noção do que realmente seja uma desgraça real. E ela vai nos dizer o que se trata. Ela nos diz que nós vimos a desgraça na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho, que desejar envolver-se em púrpura e mal oculta sua nudez sobre os andrajos da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá o nome de desgraça, mas na linguagem humana, sim, é desgraça para os que só veem o presente. Então a gente diz, morreu a pessoa, isso é uma desgraça na vida da pessoa, tão jovem, um bebê, um jovem que tinha tudo pela frente, a gente chama isso de desgraça. Uma traição, a gente chama isso de desgraça. São situações que a gente vai achando, a fome, tudo isso, a gente acha que isso é desgraça, mas esse Espírito grandioso vem nos dizer que isso é o que a gente dá esse nome, porque nós só vemos o presente, nós só vemos o momento. A verdadeira desgraça, ela nos diz, está nas consequências de um fato mais do que o próprio fato. Então, não é nós vivenciarmos esses estados, que nós falamos agora há pouco, que muitas vezes são estados necessários ao nosso aprendizado e à nossa evolução. Nós encarnamos dentro de determinados quadros de vivências, de experiências. Alguns precisam passar pela prova da miséria, outros por perdas de familiares em tenra idade, doenças, dores, sofrimento, tudo isso faz parte do nosso aprendizado aqui na Terra. Então a gente chama de desgraça porque a gente não entende o porquê daquelas situações em nossas vidas. Mas a Delfina de Girardin nos diz que a desgraça, na realidade, está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Ou seja, está muito mais naquilo que a gente faz e que vai gerar uma consequência do que naquela vivência que a gente acha que é desgraça, como nós acabamos de falar. Então ela diz, dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que o outro que, a princípio, causa viva contrariedade e acaba produzindo bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade? Então, muitas coisas acontecem em nossas vidas que naquele momento nós achamos que aquilo é felicidade.
Passado um tempo, as consequências chegam, e aí a gente viu que aquilo foi uma desgraça na nossa vida. Para que aquilo aconteceu na minha vida? Por que eu me permiti viver aquilo? E aí essas consequências é que vão gerar a verdadeira desgraça. Porque a partir dessas consequências nós estaremos nos comprometendo com débitos, com aprendizados, e aí com dores, com sofrimentos. Então, muitas vezes, a gente está passando por um momento de dor, de dificuldade, em que a gente não consegue entender, meu Deus, por que é tão difícil, por que eu luto tanto e não consigo. E lá na frente, a gente percebe que toda aquela dificuldade foi super importante para que hoje a gente estivesse vivendo aqueles momentos. E aí a gente diz assim, graças àqueles momentos, hoje eu agradeço a Deus. Eu não entendi quando eu passei, mas hoje eu agradeço a Deus, porque foi graças a Ele que hoje eu estou nessa condição de entendimento, de vivência, de harmonia, de paz. Então, ela nos chama a atenção justamente para isso. Porque muitas vezes a gente vê uma tempestade muito grande, derrubando árvores e tudo mais, mas ela está higienizando a nossa atmosfera. No outro dia, um sol belíssimo, azul, claro, tudo muito bonito. E sem aquela tempestade, nós não teríamos, com certeza, aquele céu azul e teríamos sérios problemas na nossa atmosfera. Então, ela diz, para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Então, todo e qualquer situação que estejamos vivendo, vamos nos transportar para além dessa vida e pensar, meu Deus, qual o sentido de tudo isso na minha vida? Por que eu estou vivendo? Quais as razões que me trouxeram até aqui para que eu vivenciasse esse estado? E aonde ele vai me levar? Qual o favorecimento que eu vou ter diante da minha postura, de acordo com o que eu ajo, ou como eu reajo diante dos fatos? E aí ela diz, ora, tudo que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Tudo, 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 tudo. O que para nós, as nossas vistas humanas, é felicidade, quando a gente fecha os olhos, não nos acompanha, não permanece conosco. E sim, as conquistas morais, que é isso que a gente vai levar. Que é isso que vai nos tornar feliz na vida futura, na vida que nos aguarda. E aí ela diz, vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, ou seja, de uma forma que a gente ainda não viu. Sob a forma bela e florida que acolheis e desejai com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordou o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Não vamos entender aqui que ela está querendo dizer que a infelicidade é a gente ser alegre, a gente ter prazer, a gente ter satisfação, nada disso. Aqui ela se refere a essas alegrias, a esses prazeres, a esses tumultos, essa agitação que faz calar a consciência, que a gente está ali realizando a qualquer preço. Muitas vezes em detrimento da felicidade, da harmonia, da tranquilidade do outro, calando a nossa consciência, porque a consciência vai nos dizer, não está certo. Não é dessa forma que você deve se alegrar, não é dessa forma que você deve ter prazer. E aí, muitas vezes, nós calamos essa consciência, e aí o que a gente faz? A gente comprime o pensamento, não deixa nem que o pensamento se expresse, porque a gente não quer pensar, não quero pensar se eu vou responder por isso, se eu não vou, se isso vai ser bom para mim, não vou, eu quero viver o momento. Então, isso, sim, é infelicidade, segundo a nossa irmã. E ela nos diz, esperai vós que chorais, tremei vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino, e as provações, credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório,
para vos emergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Então, quem está chorando hoje, humildemente, entregando a Deus as suas dores, espere, bem-aventurados os aflitos. Agora, tremeis vós que rides, porque o vosso corpo está satisfeito, ou seja, tremeis todos nós, quando estamos vivendo loucamente a vida da matéria, quando estamos fazendo de conta que não somos nem filhos de Deus, porque não atentamos para os seus ensinamentos. E como nos diz a mensagem do Evangelho, a Deus não se engana. Tudo que nós fazemos fica registrado na nossa própria consciência. Nós não vamos fugir dela, nós não vamos poder fugir dela um dia. E aí o que vai acontecer? Todas essas atitudes vão desencadear para nós dores, como a agonia de estarmos sofrendo numa nova encarnação, numa situação em que a gente nem lembra, respondendo por débitos, por coisas que a gente fez diante da lei, que achou que Deus não estava nem vendo, porque muitas vezes a gente burla a lei humana e acha que passou em brancas nuvens por isso, mas tudo está registrado na nossa consciência. Tudo está registrado na lei de Deus, que é perfeita e que não está favorecendo nem ao rico, nem ao pobre, nem ao preto, nem ao branco. Não existe essa condição diante de Deus como essa que nós colocamos aqui de separação, de qualificação. Para Deus, todos nós somos seus filhos, filhos amados, filhos queridos, e responderemos ceitil por ceitil. Então, todas as vezes que nós fazemos da nossa consciência calamos a nossa consciência e não permitimos que ela se manifeste, que ela nos chame a atenção, nós estamos resvalando aí para a dor, nos afastando cada vez mais dessa felicidade que a gente busca. Então, nós estamos naquela correria, atrás da felicidade, ela fugindo de nós. Por quê? Porque nós estamos empurrando a felicidade para muito longe de nós, todas as vezes que nós estamos diante da lei de Deus, cometendo absurdos, cometendo crimes, cometendo lesões, seja de qualquer natureza, aos nossos irmãos ou mesmo a nós próprios, né? Então, que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiras prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis, então, como bravos soldados, que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas de combates arriscados à paz, que lhes não pode dar glória nem promoção. Então, graças a Deus, nós temos a doutrina espírita hoje, que nos esclarece, que nos alerta, e aí a gente prefere como aquele soldado. Não, nós não queremos calmaria, nós preferimos a luta, os embates, de buscar domar em nós mesmos as nossas vicissitudes, as nossas falhas morais, para ver se a gente consegue sair dessa luta mais crescido e ter essa promoção, ter essa glória que só Deus pode nos dar. E aí a Delfina já encerra a mensagem dizendo: que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino dos céus? Então não é a renúncia à riqueza, à glória, por não lutar, por não conquistar. É não ter apego, é não colocar em primeiro plano, é não usar dessas condições, fazendo com que outras pessoas sejam retiradas do caminho, para que a gente possa conseguir. E aí sim, com certeza, nós teremos essa glória no reino dos céus, que é a paz, a tranquilidade de consciência, de chegarmos lá e encararmos a nós mesmos de frente e agradecidos a Deus por nos permitir uma experiência muito valiosa na Terra, onde estivemos frente a frente com as nossas dificuldades, mas superamos. Então, a equipe de Eurípides Barçanufo, numa obra bem interessante intitulada Tempo de Esperança,
nos fala a respeito também, complementando essa mensagem do Evangelho, quando nos diz que a ilusão é o caminho sombrio que muitos têm buscado para alimentar seus interesses pessoais, estimulados pelas mais diferentes formas de prazer. Para ter prazer, a gente vive essa vida ilusória, a qualquer preço, de qualquer forma. A ilusão fomenta as facilidades, o prazer, a busca do supérfluo e a inconstância dos atos mentais. Não há ilusão que perdure. E nós estamos vivendo um momento agora em que nós estamos sendo convidados a deixar a ilusão esperando, aguardando lá atrás e seguimos adiante. Porque nós estamos no momento em que nós estamos encarando a nossa realidade frente a frente. De que vale tudo aquilo que a gente conquistou? De que vale tudo aquilo que a gente reteve até agora se a gente não pode nem fazer uso? Se a qualquer momento isso pode ser retirado de nós. E isso não interessa se eu sou rico, se eu sou pobre, se eu sou branco, se eu sou preto, qual é a minha... Não interessa. Então, os nossos valores estão começando a ser bem aferidos aqui. Nessa situação que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Então, a equipe do Eurípides Barçanufo, nessa mensagem, nos diz: o caminho da ilusão pode causar grandes alegrias e prazeres, até que os espinhos surjam como pequenas alfinetadas para que cada um possa acordar. Todos nós que estamos nessa busca desenfreada por prazer, por ilusões, uma hora a gente se espeta nos próprios espinhos e desperta. A ilusão é protagonista da mentira, do ciúme, da inveja, e muitas vezes delonga no tempo para fazer sua fermentação na casa mental. Sua levedura é lenta, no entanto, é difícil para ser removida. Ela vai se instalando sutilmente, a gente nem percebe. E quando menos espera, a gente é só ilusão, a gente é só ciúme, aí faz uso da mentira, da inveja, de tantas outras situações, que quando quer dar um baixa não consegue. Porque a levedura é lenta, para nos levar até esses estados, nós nem percebemos, agora para remover não é fácil. Aí vai requerer de nós muito e muito exame de consciência, reflexão, entendimento das leis divinas. Então, quando percebemos verdadeiramente que a ilusão nos arrastou a tantas desilusões, levando-nos por tanto tempo em busca de quimeras, de sonhos que o tempo roubou, a gente parece assim: meu Deus, joguei fora a minha vida. Passei a vida atrás disso, qual o sentido de tudo isso para mim? Quando a gente para, já não tem mais sentido. E o que foi feito da vida até então? Então, o caminho largo é para muitos atraente, chamativo. Sua beleza é um fascínio e promove destaques que dão brilho e sucesso para aqueles que por ele passa. Nesse caminho, nos deparamos com a fama, o dinheiro, posição social, destaques, títulos honrosos que lhe asseguram bem-estar. Esse é o caminho largo que muitos ambicionam, desejam e querem. E a gente precisa ter muito cuidado com a largueza desses caminhos, porque a gente pode trilhar por eles, mas sem se deixar conduzir de forma tão liberta, tão liberal, tão ilusória. Quando o espírito passa a agir de forma amadurecida, valoriza outros momentos da vida, o que faz dele um ser simples e sincero. A simplicidade não impede que ele adquira suas conquistas materiais e tenha sucesso. Porém, seu olhar para essas conquistas são vistas como ricas e amplas oportunidades de ampliar o seu bem-estar e do seu próximo. Então, caminhar pela porta estreita, nos diz os nossos irmãos, é estreitar seus pensamentos com Deus, passando a ter uma existência cheia de valores. Então, é essa a mensagem que os nossos irmãos nos trouxeram nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, chamando a nossa atenção para esses tormentos que a gente traz todos os dias para nossas vidas, que a gente fique atento a eles. Observemos como é que está a nossa inveja, como é que está o nosso ciúme, observemos como é que estão as nossas ilusões, porque muitas vezes nós estamos achando que a nossa vida é uma vida ingrata, infeliz, é uma desgraça, mas nós não temos ideia do que realmente seja desgraça. E hoje entendemos aqui, com o ensinamento da nossa irmã Gerardine, que
está nas consequências dos atos, dos fatos, muito mais do que no fato em si. Então, nós encerramos o nosso evangelho de hoje, desejando a todos muita paz, muita harmonia, muitas alegrias. Que Jesus, o nosso mestre, irmão maior, seja sempre presente em nossas vidas, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nos nossos entendimentos. Porque Ele está sempre próximo de nós, mas que possamos nos aproximar dEle, lembrando não só as nossas necessidades, mas também as necessidades dos nossos irmãos e a humanidade. Somos todos filhos de Deus. E nesse momento em que nos encontramos, nesse estado em que a Terra está vivenciando de muitas dores, de muitos sofrimentos, peçamos a Deus bênçãos, luzes, entendimento para todos nós que aqui ainda nos encontramos nesse planeta, para que a gente possa transformar essa humanidade e assim ela mais rapidamente sair dessa situação de caos, de dor e de sofrimento. E que as suas bênçãos se derramem sobre todos os nossos irmãos e a humanidade, aqueles que sofrem, aqueles que estão vivenciando as dores desse vírus, dessa doença nos hospitais, que os anjos benditos de Deus, arcanjos da caridade, visitem a todos, levando força, fé, amparo, assistência. E em nome do nosso Mestre amado Jesus, nós encerramos o nosso Evangelho de hoje. Muita paz a todos. Graças a Deus.